Olá, está no ar mais um Ética na Mesa. Hoje vamos falar sobre as mudanças na auditoria médica no Brasil e os impactos da nova resolução CFM 2448 de 2025 na prática profissional. Até novembro de 2025, a auditoria era regida pela resolução CFM 1614 de 2001. Vejam quantos anos tinha essa resolução. Muita coisa mudou. Aumentaram os conflitos entre as operadoras de saúde e os profissionais médicos e se tornou necessária uma atualização da norma. A auditoria e a perícia são atos médicos. Conforme a Lei 12.842 de 2013, que é a lei do ato médico, e devem ser conduzidas com base em evidências científicas, protocolos assistenciais e na legislação vigente, não sendo meros instrumentos administrativos. A crescente judicialização do tema já traz reflexos importantes, como negativas indevidas, glosas após autorização, aumento de ações judiciais, afetando realmente a segurança do paciente e a autonomia profissional do médico, né? Para falar sobre o que muda com a nova resolução, nós recebemos aqui o nosso conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul, o médico anestesista Dr. Carlos Esparta. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Esparta. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Tatiana, também foi nossa conselheira federal de medicina. Cumprimentar o doutor Eduardo, do departamento jurídico do Simers, também um colega sempre muito atuante defendendo a nossa categoria. Sim, ao longo do período que nós estamos passando, começou a chegar muita demanda dos colegas, né, refletindo e falando sobre glosas, sobre procedimentos que não estavam sendo pagos, sobre procedimentos que estavam sendo proibidos de ser realizados. Nós começamos a entender que a autonomia médica estava sendo prejudicada e, consequentemente, a segurança do paciente. Então, foi necessária uma atualização na resolução, como mesmo a doutora diz, já faz 15 anos praticamente que é isso, deixar a autonomia médica, a segurança do paciente e sim, dar também a tranquilidade do auditor, mas entender que ele não é o médico assistente do paciente. Sim. Ele tem a sua importância e eu respeito todos os médicos e auditores, tenho vários colegas, mas a gente não pode interferir. Então, foi baseado nessas necessidades que foi necessário a atualização dessa resolução. E depois a gente vai falar mais sobre ela e abordar. Vamos falar sim. Também trouxemos para esse nosso programa hoje o doutor Eduardo Medeiros, que é gerente jurídico do Simers. Um prazer a sua presença aqui também, doutor. E tenho certeza que esse nosso programa vai ser muito interessante, vai ser um debate interessante. Então, sejam bem-vindos. Eu vou perguntar inicialmente, doutor Carlos Esparta, qual foi o problema principal ético identificado pelo CFM que levou à atualização da norma? Como eu falei antes, então começou a chegar denúncias, né? Tanto denúncias formais como informais, que a gente recebe hoje em dia pelo WhatsApp diariamente. A senhora já sabe, já foi conselheira. Procedimentos foram realizados, foram pré-autorizados muitas vezes e depois foram glosados. Então os médicos ficaram, estou trabalhando de graça, o convênio autoriza e depois glosa e a gente precisa ter uma autonomia, um respaldo. Então foi necessária essa atualização, porque muitas vezes os médicos estavam fazendo procedimentos e não estavam recebendo e com justificativas muito pouco consistentes. E o que estava acontecendo com algumas operadoras de saúde, não todas, deixando bem claro, não eram nem médicos que estavam fazendo essa auditoria, eram a inteligência artificial ou outros profissionais de saúde, que era gravíssimo. E quando começou a chegar essa denúncia, como a própria doutora Tatiana disse, está nessa resolução bem claro, a auditoria médica é um procedimento médico, não pode ser realizado por outras profissões. Exatamente. E
Eu pergunto ao doutor Eduardo Medeiros, na sua avaliação, quais eram as maiores fragilidades contratuais que acabavam expondo o médico nesses processos de auditoria? Nós tínhamos inúmeras, sem dúvida, inúmeras fragilidades, doutora, e uma boa demonstração de que isso estava prejudicando o paciente, a saúde, o exercício da profissão, foi justamente que se identificou a necessidade de rediscutir as regras do jogo. E a partir da rediscussão, da reconstrução de um novo formato normativo, então, nós já conseguimos identificar o respeito às autonomias, não é, doutora, conselheiro? E quando eu falo em autonomias, no plural, a autonomia do médico assistente e a autonomia do médico que é o auditor, para que ele possa realizar os seus atos sem interferir na conduta do assistente e para que ambos possam exercer os seus papéis de relevância e de importância, de efetividade, consigam ser mais efetivos no cuidado com o paciente. Certo. A resolução, ela traz critérios mais objetivos para a atuação do auditor, doutor Carlos. O que muda em termos de padronização? Sim, perfeito. O que ocorre antigamente, muitas vezes ocorria a famosa glosa e não era justificada. Hoje está muito claro que a resolução, o auditor, ele tem a sua independência e ele faz um trabalho muito importante. Porém, quando ele negar um tratamento, negar um procedimento, ele deve justificar. E essa justificativa tem que ter embasamento teórico, claro, baseado na literatura, não simplesmente por eu não quero. Que não quero porque é muito caro, é muito oneroso para a operadora de saúde. Não, então, hoje, o auditor continua tendo sua independência, porém, sempre que ele for negar ou glosar um procedimento, ele deve ser justificado baseado com toda a literatura. Então, isso foi um grande avanço. Deixou mais claro isso do que tinha na resolução anterior. Então, hoje, para negar um procedimento ou glosar, ele tem que ser muito bem justificado. Perfeito. Mas, quando existe divergência técnica, doutor Eduardo, entre o auditor e o médico assistente, que riscos jurídicos estão envolvidos nisso? Eu diria, doutora Tatiana, que é importante que exista divergência, porque a divergência, como eu havia referido, ela pode acarretar em benefício ao paciente, a discussão a respeito do procedimento, da forma como se aborda o cuidado ao paciente é importante. No entanto, o que vai prevalecer é o critério, como bem salientou o Dr. Carlos Esparta, científico. O tratamento todo vai estar amparado e precisa estar amparado na literatura, tem que se observar um critério de evidências, exatamente. Isso é importante. Doutor Esparta, quais são os princípios éticos que devem nortear a conduta do auditor no dia a dia? Praticamente os princípios que norteiam a medicina, né? Que é beneficência, não malefacência, autonomia. Então, esses critérios éticos, eles têm que ser respeitados. Reforçando, o auditor ele faz um trabalho muito importante. Só que a segurança do paciente não pode ser prejudicada por custos. Então, quando a análise clínica do médico assistente é realizada, o auditor ele tem que entender, porque nós estamos sempre falando de uma vida. E eu sempre acredito que quando um médico ele propõe um tratamento, é o melhor para aquele paciente. Às vezes, não é o mais barato. Então, a gente fica, às vezes, questionando. Então, os critérios éticos é isso, é não malefacência, a beneficência, a autonomia médica e a decisão melhor para o paciente. Como é regrado nossa vida médica, a doutora Tatiana Saber trabalhou muitos anos no conselho e também na parte judiciária e sabe que é isso que norteia. Perfeitamente, e concordo totalmente com isso. Doutor Eduardo, que documentos e registros são fundamentais para resguardar o médico em eventuais questionamentos à auditoria? Porque ele pode
questionar, né? Não está Sim. de acordo. Sim, pode. É legítimo que questione, que eventualmente não esteja de acordo. E como falávamos, as evidências científicas, elas são fundamentais para resguardar a conduta do médico assistente. Havendo a demonstração de que há critérios, de que a ciência ampara e resguarda, a observância às normas éticas também, evidentemente, e a segurança do paciente, tudo em prol da segurança do paciente, acabam por resguardar e assegurar a autonomia do profissional que assiste. Doutor Carlos, a nova norma trata da comunicação entre o auditor e o médico assistente? Houve algum avanço nesse aspecto? Sim, a nova norma, ela deixa bem claro, quando tiver uma divergência, primeiro o auditor vai justificar, o médico assistente ele pode solicitar ali uma revisão, explicando, entendendo, fundamentando. O diálogo entre o médico assistente e o auditor, ele não pode ser um confronto. Isso que eu acho que acontece muitas vezes, eu estou certo, eu estou errado, não, é um confronto. Nós temos que pensar e chegar a um denominador comum para o paciente. Então, o que nós sempre tentamos trabalhar? Deixar uma linha aberta. Então, hoje, segundo a resolução, o médico assistente ele pode falar diretamente com o auditor para explicar a versão dele e o auditor pode explicar. Eu acho que esse canal de comunicação é muito importante, porque muitas vezes o auditor negava um procedimento ou glosava simplesmente por um papel. O médico não tinha maneira de conversar. Então, esse diálogo ficou mais amplo e mais claro. Então, acho que melhorou tanto para o auditor como para o médico assistente. A nossa ideia é facilitar para o médico, facilitar para o auditor e se o beneficiário é o paciente. Eu acho que todos nós que trabalhamos com saúde, embora o doutor Eduardo não trabalhe diretamente, mas indiretamente também, a gente quer o bem dos nossos pacientes, quer o bem da população, quer que todos sejam bem assistidos. Isso é o mais importante. E o que o senhor acha, doutor Eduardo, que na prática, o que o médico pode fazer e deve fazer quando ele identifica que uma auditoria foi conduzida de forma inadequada? Por exemplo, uma auditoria médica feita por um profissional não médico, ou até mesmo uso de inteligência artificial para tentar fazer isso, né? Como se fosse um ato meramente administrativo. Como se não fosse este um ato privativo médico, exato, não é, doutora? Exato. A melhor forma que o médico assistente tem para resguardar a sua conduta e para resguardar o seu paciente é o amparo científico. Então, fazer todos os registros em prontuário, isso é o suficiente para, com robustez, demonstrar segurança na conduta que foi sugerida, na conduta que foi adequada e mais do que isso, para inadmitir essas tentativas de interferência de inteligência artificial. Isso é algo que não se pode, sob hipótese alguma, admitir, sequer cogitar que isso possa ocorrer. Perfeito. Doutor Carlos, existe diferença ética na atuação do auditor quando ele está vinculado a uma operadora ou quando ele está vinculado a uma instituição hospitalar? A ética do auditor ele deve ser a mesma. Se trabalhar no hospital, num operador de saúde, numa cooperativa médica como nós temos, é sempre baseado o auditor na ética médica, no nosso código de ética que existe, nos métodos científicos, em toda a biografia que nós temos por aí. Então, o auditor ele vai fazer o mesmo trabalho. Então, para mim, na minha visão, essa resolução não interfere o modelo. O que interfere são os princípios básicos, que é ser correto o nosso código de ética médica, ser correto a ciência, todas as publicações que teve. Então, na prática, para mim, isso aí não mudou, independente de onde trabalha o nosso médico auditor. Essa resolução, ela teve uma das finalidades contribuir para reduzir a judicialização, mas infelizmente é o que temos, né? Ela foi judicializada e pelos planos de saúde, exatamente para aqueles que era o ideal que se esclarecesse melhor essas relações todas, como estava sendo realizados esses procedimentos. Então, eu queria saber, doutor Eduardo, como essa resolução contribui para reduzir a judicialização
dos pacientes que não se sentem satisfeitos quando o convênio não autoriza um determinado procedimento, ou para os médicos que eventualmente vão trabalhar com total insegurança, tendo sido autorizado o seu procedimento e depois é glosado. Então, isso é uma coisa terrível, né, para quem trabalha, né? Como essa resolução, o senhor acha que pode contribuir para reduzir a judicialização envolvendo as decisões da auditoria médica? Olha, doutora, talvez não reduza, porque infelizmente o cenário ele é de crescente judicialização e não é de hoje. Não é? O que nós temos, acredito, a celebrar, é que a resolução ela documenta e ela consolida e ela se apresenta como uma excepcional ferramenta de contenção de poder punitivo. Ou seja, agora o médico tem condições de, com respaldo na norma, demonstrar que a conduta está adequada, que tudo que deveria ter feito de acordo com a legislação vigente, com o Código de Ética Médico, foi feito e vai, assim, resguardar o seu direito. Nós não temos como garantir que aborrecimentos para que seja demonstrado o legítimo direito não ocorram, mas, ao final, a gente consegue demonstrar que a boa prática prevalece. Eu estou com licença, doutora Tatiana, interferir aqui, quebrar um pouquinho o protocolo para complementar aqui, se o Eduardo me permite. Claro. O que estava acontecendo muitas vezes na prática? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela fez uma nota técnica em que em até 15 dias ela deveria autorizar o procedimento a ser realizado. Isso porque começou a ocorrer muitas judicializações. O médico, na sua boa-fé, realizava o procedimento. Quando vinha para ser pago o procedimento, era glosado. Então, ocorria uma autorização porque a lei obrigava, não sei se era a lei ou uma nota técnica, que até lamento não souber, não está aqui comigo, porque faz tempo que eu li sobre isso, de autorizar em 15 dias, o médico realizava o procedimento e depois era glosado. Então, era praticamente algo que realizava e não era pago, realizava e não era pago. Então, isso começou a chegar uma demanda, porque quando ocorreu a judicialização? Vamos ter que liberar em 15 dias, mas depois nós vamos pagar. E aí quem era prejudicado? O médico e muitas vezes o hospital também, porque o hospital ele tem o custo para fazer todo um procedimento, como OPMI, entre outros. Então, a judicialização, infelizmente, ocorreu maciçamente. E quando foi judicializada essa resolução, um dos pontos que as operadoras de saúde, como a doutora Tatiana disse, mais levaram em conta é que queriam que as auditorias médicas não fossem realizadas por médicos, fossem realizadas por outros profissionais de saúde. Então, os outros profissionais de saúde, eles têm uma importância sempre muito grande, mas a gente sabe e a gente estudou e tem o conhecimento para indicar um procedimento, para indicar um tratamento. E um outro médico tem a legitimidade, eu posso não gostar de um auditor ou um outro, de contestar. Claro. Mas nós estamos conversando de profissionais que trabalham, que têm o mesmo conhecimento, a mesma formação. Agora, quando nós temos outros profissionais, isso aí, eu confio, eu sou uma das pessoas que acreditam na justiça, acredito que a justiça vai reverter, principalmente esse ponto, nós temos que deixar claro, porque o que as operadoras querem? Querem contratar profissionais não médicos, primeiro, talvez, para baratear o custo, e fica muito difícil um diálogo no profissional médico com alguém que não é. Sim, em última análise, precarizam, não é? É um risco para todos, para todo o sistema, para o paciente, para o auditor, para o assistente. Né? Convenhamos, trabalhar e não receber... É algo inadmissível, né? Sim, a segurança do paciente é prejudicada. E aí, quando o que acontece, o médico assistente explica para o paciente procura o seu advogado. E aí acaba judicializando algo porque um auditor que não era médico estava proibindo de ser realizado. Sim. E isso acaba aumentando cada vez mais. Então, é muito mais fácil um médico conversar com outro médico sobre um procedimento. Então, por isso que a resolução deixa muito clara, quando tem uma negativa de glose, tem suas justificativas, o médico assistente pode fazer esse diálogo correto, porque às vezes o médico assistente pode ser convencido mesmo, claro, porque tem outros tratamentos ali que tem a cobertura do plano. Sim. Agora, quando não ocorre esse diálogo, é muito difícil. É verdade, mas felizmente a resolução, ela apenas teve uma liminar, uma decisão liminar, não foi julgado o mérito. E certamente... quando avaliarem um mérito, vão entender
as razões, né, dessa resolução e que ela é extremamente pertinente, importante e necessária. Ela moderniza, não é, doutora? Mas é claro, né? Então isso é bem importante. Doutor Sparta, quais cuidados o médico assistente deve adotar no prontuário pensando numa auditoria? Perfeito. Eu, quando falo de prontuário médico, até vou sair um pouco da parte da auditoria, mas a gente que vive no conselho, a doutora Tatiana trabalhou isso, eu sempre brinco que é a melhor frase, o prontuário médico é a melhor defesa nossa. É sagrado, verdade. É sagrado. Infelizmente, muitas vezes a gente está julgando um colega, começa a ler todo o processo e começa a ler o prontuário médico e a gente vê que falta muita matéria. Então, dentro do prontuário médico, ele está todo o raciocínio, tá? Por que chegou naquela indicação, por que está necessitando aquele tratamento. Então, quando está escrito tudo isso dentro de um prontuário médico, agora saindo um pouco da parte da defesa médica, mas entrando na parte de uma auditoria, de uma glosa, fica muito claro por que o médico decidiu chegar àquele tratamento. Até para quando o auditor lê, ele entender, foi pensado no primeiro tratamento, não pôde ser realizado aquele tratamento por esse princípio, ou foi realizado e não teve o retorno, a resposta esperada. Então, toda linha de raciocínio ele fica dentro de um prontuário que facilita para o auditor entender muitas vezes, porque às vezes o auditor, se não está escrito, ele justifica. Por que não foi tentado esse método antes? Às vezes foi, só que não está claro. Então, o prontuário médico é a melhor defesa do médico. Reforçando, eu sei que não é o objetivo aqui desse podcast, mas a gente sempre tenta falar, qualquer processo ético que tiver, nossa ferramenta de defesa é o prontuário médico. E para auditoria também. Eu lamento muitas vezes, a doutora Tatiana já deve ter julgado também vários colegas, infelizmente hoje tem muita demanda, e a gente começa a ler o prontuário médico é falho. É evoluído às vezes por profissional da enfermagem, por fisioterapeutas, e o médico está lá só escrito conduta mantida. Não pode ser isso. Não pode. Mas às vezes é muito paciente, é muita atribulação. Um bloco cirúrgico, por exemplo, às vezes é complicado. O doutor Sparta, que além de conselheiro é anestesista, sabe como é que é isso, né? Entre uma cirurgia e outra é uma correria. A necessidade de tomada rápida de decisão e de implementar a decisão. Exatamente, né? Então, essas coisas, às vezes pode acontecer alguma falha. Agora, de fato, o prontuário tudo que o médico escreve é a sua própria defesa, se ele fez tudo direitinho ou não. Se houver não vou dizer erro médico, porque não existe mais essa terminologia. Alguma alegação de má prática. Danos materiais ou morais que são decorrentes do serviço de saúde, né? Se houver essa alegação, se houver um processo, no prontuário vai estar ali. Sim. É a defesa do médico. Mas também em relação aos procedimentos que ele fez, né? As técnicas que ele utilizou, a cirurgia que ele fez, está lá a descrição, né? Tudo isso. Isso é o prontuário. Sim, é precioso. É precioso. É um documento de garantia para o médico e para o paciente. Exatamente, né? Muitas vezes os colegas perguntam de quem é o prontuário. Eu falo, o prontuário é do paciente. Sobre guarda e responsabilidade do médico como pessoa física no seu consultório ou a instituição como pessoa jurídica. Então, o prontuário, ele é do paciente, não é nosso. Então, a gente tem muita demanda e muitas perguntas quando falece o pai que é médico, o que fazer com aqueles prontuários, como fazer. Sim, tem que ser devolvido para a família, porque ele não é nosso. Ele é nossa guarda de responsabilidade, mas ele é do paciente. Exatamente. Doutor Eduardo, a nova norma altera de alguma forma a responsabilidade civil do médico em casos auditados? Não, objetivamente não, doutora Tatiana. Toda a responsabilidade civil do médico, do profissional, ela permanece amparada normativamente no Código Civil, no Código de Ética Médica, nas resoluções que disciplinam o exercício da profissão. Então, não é a publicação da resolução que vai alterar alguma responsabilidade.
Doutor Carlos, a resolução estabelece limites mais claros sobre a interferência na conduta médica? Como isso aparece na prática? Na prática, ficou bem claro que na resolução que o médico auditor, ele não é o médico assistente. Então, o médico assistente, quando for questionado, ou for glosado, ele tem que ser muito bem justificado pelo médico auditor e ele tem um canal direto. Foi aquilo que a gente estava conversando antes. Ele tem um canal direto de comunicação. Antes não tinha claro como que seria esse canal. Hoje, sim, é permitido esse diálogo direto. Representando, o médico auditor, ele não é o médico assistente. O médico assistente, ele continua e ficou muito claro que ele tem a sua autonomia de escolha. Então, isso nós temos que focar a autonomia do nosso trabalho, a autonomia médica. E o médico auditor tem seus limites. E o diálogo de comunicação para debater o caso for necessário. Porque isso não estava muito claro na antiga resolução. Sim. Sim, vai se aperfeiçoando, né? A gente vai se atualizando e também porque o número de médicos tem aumentado muito, né? E isso aí causa, né? Os planos de saúde se queixam muito de muitas coisas e, na verdade, a ANS, né, que regula tudo isso na saúde suplementar, mas tem muitas coisas, muitas questões que ficam em aberto, né? Eu acho que o médico, aqui uma opinião, tá? É das poucas profissões em que essas coisas acontecem, de tu trabalhares e não receber, não saber se tu vai receber depois, né? Nós já temos problema demais quanto a isso, né? Não só pelas auditorias, mas com outros problemas, as OS, enfim, a gente está vivendo um momento sombrio na medicina no Brasil, sabe? Sim. E o médico acaba, muitas vezes, trabalhando sem receber. Isso é terrível, né? Isso, a bem na verdade, é um aproveitamento daquela condição do médico, cuja vida é fazer assistência, é atender o paciente, evidentemente que precisa ser remunerado de forma condigna, de forma proporcional ao trabalho, mas nós sabemos que o principal objetivo do médico é assistir, é auxiliar a salvar vidas e que muitas vezes acaba sendo vitimado por essa... E também nós vivemos na insegurança. Dr. Carlos, eu até queria saber a sua opinião. Nós temos, hoje em dia, a CBHPM, que é uma sugestão de remuneração. Não é uma tabela propriamente dita e não é lei. Então, ela não é obrigatória. Os planos de saúde nem sempre fazem isso, de pagar pela CBHPM, muitas vezes utilizando desatualizadamente esses pagamentos. Então, é muito problemático isso aí. Enquanto não houver uma lei para a CBHPM se tornar realmente um indicador, é isso aqui que vai nortear, é lei, né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar sempre na mão, né? E, infelizmente... Hoje nós estamos tentando combater. Está acontecendo, não é no Rio Grande do Sul. A gente sabe que em vários estados o calote médico estava acontecendo. Muitas vezes as instituições chegam e falam que estão pagando em dia, como se isso fosse o máximo. Isso é o mínimo. É o mínimo. Isso é o mínimo, pagar em dia. Então a gente não pode normalizar. Infelizmente, por algum tempo, e a medicina foi normalizando receber a cada 2, 3 meses de atraso, entre outras... Não, já inventaram o PIX. Só que para o médico, não. Sim. Não existe isso. Não apresentaram. Não existe isso. Eu fico indignada. Nós fizemos uns 2 programas aqui falando sobre isso e com 2 vereadoras, tá? Uma que é presidente da Comissão de Saúde aqui, da Câmara e da Câmara de Vereadores, e outra com a comandante Nádia, que é vereadora também. Olha, até um carroceiro recebe por PIX. Eu fiz uma reforma, estava falando disso, eu fiz uma reforma no meu jardim, lá em casa, veio o carroceiro, estava lá na carrocinha dele assim, PIX número tal. Como é que... Eu não estou falando mal do carroceiro, pelo amor de Deus, não entendo mal, mas todo mundo tem o direito de receber se trabalhou, né? Sim. O médico não.
O médico não, tem N intermediários. Agora sim, até o Dr. Carlos falou sobre escalista. Isso para mim, essa palavra é... Uma violência. É a nova profissão, entre aspas, dos médicos. É o escalista, o escalador, que ele tem a escala na mão, obviamente, não precisa ser redundância. E aí começa, olha, eu vou botar no plantão, mas eu quero um cashback. Isso é algo totalmente antiético. Totalmente. Eu até brinco que às vezes o óbvio tem que ser colocado no papel. Infelizmente, assim, não tem... Porque se a gente não... Parecia que se não fosse colocado uma resolução falando que era antiético, alguns colegas, não todos, obviamente, estavam entendendo que isso era algo normal de acontecer. E olha, eu vou reafirmar, obviamente, não vou falar. Estava acontecendo no nosso estado isso. No nosso estado. Eu recebi denúncias do nosso estado falando sobre isso. E quando a gente levou para debate, eu vi que não era somente no Rio Grande do Sul, estava ocorrendo em São Paulo, entre outros. Antes dessa resolução, que está parcialmente, alguns artigos não estão valendo em função dessa liminar, né, doutor Esparta, tinha uma questão que até nessa própria resolução é mencionada, a resolução do diretor técnico e diretor clínico, que é a 2147 de 2016. Todo plano de saúde tem um diretor médico, tá? Os estabelecimentos de saúde, mas o plano de saúde também. E, antigamente, a gente colocava como se essa pessoa fosse o responsável e era o responsável perante o conselho. Né? O diretor técnico é que tem que prestar os esclarecimentos. Então, quer dizer que se ele começasse a colocar auditores não médicos, né? Enfim, fazer coisas que não estavam corretas, né? Do ponto de vista ético, ele poderia ser chamado a atenção. Mas até isso foi judicializado e esse artigo que falava dos diretores técnicos dos planos de saúde está anulado, está suspenso. De uma temeridade, uma decisão. Exato, né? Isso aí é uma coisa assim. A alegação dos planos de saúde é o seguinte, eles acham que o CFM não deveria ter se intrometido, entre aspas, né, nessa situação, que isso seria da competência da ANS. Mas não. Não. A atividade médica é da competência do CFM, né? Exatamente. Então, realmente é difícil a nossa situação. A lei, o diretor técnico, eu até procurei rapidamente, mas não achei, tem a lei, é baseada em lei desde 1930, os anos 30 ou 40, e que deixa muito claro que nas casas de saúde, hospitais, tem que ter um responsável médico. O diretor clínico não é através de lei, é através de resolução do Conselho Federal de Medicina, que agora não me lembro o número. Até 2147 de 2016. 16, é isso, a última atualização. Então, a parte do diretor clínico já foi questionada. Muitas vezes até... alguns hospitais não têm entrar na justiça. Eu acho que o caso mais emblemático é a Santa Casa de Belo Horizonte, posso estar errado, que não tem diretor clínico, até estava ganhando essa ação, não sei como é que é. Porém, o caso do diretor técnico está em lei. Só que, obviamente, as operadoras de saúde surgiram depois. E o CFM fez uma resolução, e também foi judicializado na época, e o CFM ganhou, sendo obrigatório as operadoras de saúde terem um responsável técnico. Então, agora, quando está suspenso... Mas eu sou uma pessoa que sempre olha o copo meio cheio, doutora Tatiana. Então, nós vamos ganhar essa na justiça também. Pode demorar um pouquinho, mas vai ter. É óbvio que o diretor técnico tem que ter responsabilidade. Claro. E a resolução do Conselho Federal de Medicina tem que ser cumprida. Isso é óbvio que tem que acontecer. Então, a gente sabe que às vezes os juízes tomam algumas decisões, mas quando é trabalhado e o colegiado discute, é mudado. Então, a gente tem a convicção que o Departamento Jurídico do Conselho Federal de Medicina está trabalhando nessa questão e a sua resolução vai voltar a valer a pleno. A gente acredita que sim, né? A gente acredita que sim, para o bem de todos nós, da população. Principalmente, né? Bom, eu tenho sempre muitos assuntos, né, para a gente falar sobre essas coisas que são tão problemáticas, né, para a nossa atividade profissional. Eu queria perguntar para o doutor Eduardo, que orientação você daria ao médico que se sente pressionado ou inseguro diante de uma auditoria?
que mantenha suas condutas baseadas em evidências, na ciência, que documente as suas condutas. Nós falávamos a respeito do prontuário, não é, doutora? Então, havendo ali as evoluções, não há que se preocupar porque vai prevalecer o que está documentado pelo médico ali na assistência. Certo. Alguma coisa a acrescentar? Não, só para complementar que essa resolução, ela está fortalecendo o médico assistente e o auditor. Sim. Então, porque cada vez mais o auditor estava querendo perder espaço para inteligência artificial, para outros profissionais. Então, muitas vezes pode ser interpretado erroneamente. Não, o auditor tem um papel importante e o médico assistente também. Então, essa resolução, ela defende o auditor, defende o médico assistente e ela traz a segurança ao paciente. Então, eu acredito que é um grande avanço para o paciente e para todos. Se eu fosse o paciente, meu médico assistente indicasse um tratamento e o auditor negasse, eu gostaria que eles conversassem para entender. Não ficar conversando com uma IA ou algo que não é. Então, é uma segurança para todos. Então, o mais importante, vou deixar bem claro aqui para essa câmera, quem mais tem que se preocupar com essa resolução são os pacientes, porque eles que, no fundo, que podem ser prejudicados ou podem ser beneficiários. O médico, sempre que está na assistência, ele está procurando o melhor para o seu paciente. Ela não limita a medicina, não? Ela qualifica a assistência. Uhum. E o médico tem que ser presencial, Sim, o auditor, a auditoria, pela resolução. Exato. Até foi um grande debate que teve lá, mas sim, a resolução é auditoria presencial. Isso faz uma enorme diferença. Presencial e feita por médico, auditoria médica. Bom, nós estamos chegando ao final, né, de mais um Ética na Mesa e hoje nós discutimos a resolução CFM 2448 de 2025. Ela traz avanços importantes para a auditoria médica, com mais clareza nos papéis, reforço aos princípios éticos, maior segurança na prática profissional. Eu agradeço muito a presença do Dr. Eduardo Medeiros e do Dr. Carlos Esparta, nosso conselheiro federal, que abrilhantaram, ambos vocês, abrilhantaram o nosso debate, digamos assim, as nossas perguntas e respostas aqui de um tópico tão importante, tão fundamental. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.